Opa, então quer dizer que você quer aprender aí tudo sobre função, seno e função cosseno, saber como é que é o gráfico, saber os bizus aí para não errar nenhuma questão no Enem ou em qualquer vestibular? Se você realmente está querendo isso, esse vídeo aqui é para você, beleza? Então vamos lá, eu sou o professor Thiago Araújo, teu professor de matemática, e vamos direto para a primeira função, a nossa função seno. Turma, a função seno ela é representada desta forma no gráfico, tem uma senoide. Primeiro destaque, turma, seno de zero é zero, então sempre a função seno vai começar no ponto 0, 0. E aí eu tenho seno de π sobre 2 é igual a 1, seno de π igual a 0, seno de 3π sobre 2 igual a menos 1 e seno de 2π igual a 0. Então você tem este formato para a função seno. E aí você tem que memorizar o seno desses arcos notáveis. Agora algumas coisas que eu quero chamar a tua atenção. Uma é o período, outra é a imagem. Turma, o período é o comprimento desse ciclo. Observa que eu tenho um ciclo fechado. Ó. Foi, subiu, desceu, voltou. Esse período, ele vai ter um comprimento aqui de quanto? De 2π. Então, a função seno tem um período de 2π. Uma coisa muito importante, turma. Na função seno, você vai ter que o y vai até 1 e vai até menos 1. Ou seja, a imagem da função seno fica de menos 1 até 1. Logo, turma, nós vamos ter o quê? Que o seno está aqui, ó, menos 1. Está aqui o meu seno do x. Isso aqui menor que 1. Beleza? Então você vai percebendo aí que a função seno está limitada entre, a imagem da função seno está limitada entre menos 1 e 1. Belezinha? Tranquilo. Agora o que eu quero que você perceba é o formato, tá? A função seno tem sempre este formato. Tiago, mas eu já vi em questões do Enem que o gráfico tem alterações, né? O gráfico não tá desse jeito bonitinho assim. Tem alterações, ele tá mais longo, ele tá mais pro lado. E aí, turma, é onde nós vamos falar das transformações. Ainda não chegamos lá. Então, primeiro grava aqui, ó, a funçãozinha seno tradicional. Vamos para cosseno. A função cosseno, turma, f de x igual a cosseno de x, aí eu já tenho cosseno diferente dos arcos notáveis. Cosseno de 0 é igual a 1. Cosseno de π sobre 2 igual a 0. Cosseno de π é igual a menos 1. Cosseno de 3π sobre 2 igual a 0. E cosseno de 2π igual a 1. Observa que o gráfico da função seno e da função cosseno são diferentes, justamente porque o seno e o cosseno dos mesmos arcos têm valores diferentes. Então tá aqui, ó, onde o seno é 0, o cosseno é 1. Onde o seno é 1, o cosseno é 0. Então fica atento nesse detalhe. Outra coisa, ó, na seno, subiu, desceu. Aqui, ó, já começa descendo, depois sobe. Então você vê que existe um padrão no desenho. Outra coisa, o período. Observa que a função, ó, ela vai daqui do 0 até 2π. Depois disso começa a se repetir. Ela é uma função, né, que tem ciclos. Então é uma função periódica. E o período vai ser também... O período também vai ser 2π. Da mesma forma que a função seno. E a imagem, turma, também está limitada entre menos 1 e 1. No máximo você vai até 1, no mínimo você vai até menos 1. Então você tem aqui, ó, menos 1. Isso aqui tem que ser menor que cosseno do x, que tem que ser menor ou igual a 1. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte, ó. Como eu tenho o seno entre 1 e menos 1 e o cosseno entre 1 e menos 1 na imagem, a gente vai falar o seguinte, ó. O máximo que o seno pode atingir é 1. Então, esse é o máximo. Já fica atento porque tem questões que falam de máximo e de mínimo. O mínimo que o seno pode atingir é o menos 1. Da mesma forma aqui no cosseno, ó. O mínimo que o cosseno atinge é menos 1. O máximo que o cosseno atinge é o mais 1. Grava isso, turma, porque muitas questões de funções trigonométricas, seno e cosseno, pede para você determinar qual é o valor máximo da função, qual é o valor mínimo, e isso aqui vai justamente responder a nossa pergunta. Quando eu quiser saber o valor máximo, eu venho aqui no seno. Ou eu vou utilizar 1, ou eu vou utilizar menos 1. Tiago, mas se é máximo, não utiliza 1? Não, nem sempre. Vou mostrar para vocês qual é o segredo, qual é a dica, qual é o bizu, para você sempre calcular o máximo e o mínimo da função seno e cosseno de maneira correta. Turma, transformações. Isso aqui serve tanto para a função seno quanto para a função cosseno, tá? Então, observa que eu coloquei o exemplo com a função seno
mas é a mesma coisa para a função cosseno, beleza? Então vamos lá. Ó. Eu posso adicionar um número à minha função, eu posso multiplicar a minha função por um número, eu posso pegar esse x aqui ó, e multiplicar por um valor, eu posso somar um valor a este x, então eu tenho 4 transformações que eu posso fazer, que a gente chama de parâmetros, e cada um desses parâmetros vai causar uma transformação diferente. Então vamos lá, ó. Para começar, se esse a for um número inteiro positivo, eu posso transformar a minha função tanto para cima quanto para baixo, fazer uma translação, para cima ou para baixo. Se ele for um cara positivo, ó, se eu adicionar, ele vai para cima. Se eu adicionar um cara positivo, ele vai para cima. O meu gráfico inteiro, ó, por exemplo, se eu adicionar uma unidade aqui na função, esse gráfico vai uma unidade para cima. Se eu subtrair, uma unidade para baixo. Se eu subtraio, uma unidade para baixo, beleza? Agora, quando eu multiplico, a coisa fica um pouquinho diferente. O que vai acontecer quando eu multiplico? Aumenta e diminui a amplitude. Então, turma, olha só, se esse B ele for positivo, quando eu multiplico, a amplitude aumenta, tá? Quando eu multiplico, a amplitude aumenta. E quando eu divido, se esse cara for um cara inteiro, a amplitude diminui. Ou quando eu multiplico por uma fração própria, tipo multiplicar por 1/2, por 2/3. Se eu multiplicar por um valor entre 0 e 1, a amplitude vai o quê? Diminuir. Então, se eu multiplico por um valor maior que 1, amplitude aumenta. Se eu multiplico por um valor menor que 1, amplitude maior que 0 e menor que 1, a amplitude diminui. Agora, se eu faço isso trocando o sinal, se eu, por exemplo, multiplico por um valor maior que 1, só que negativo, a amplitude tanto aumenta quanto inverte. É como se a minha função ficasse mais longa e invertesse. É isso que acontece. Da mesma forma, se eu multiplicar por um número negativo entre 0 e -1, a minha função vai alongar e inverter. Então, quando eu multiplico por um número negativo, a função ela inverte, fica de cabeça para baixo. Esse C aqui é muito importante, ó. Ele vai determinar o período. Turma, aqui é inversamente proporcional. Aqui é direto, ó. Se você multiplica, aumenta. Aqui é inverso. Se você multiplica, diminui o período. Se você divide ou multiplica por um número entre 0 e 1, você vai ter o quê? O período aumentando. Então, o período de uma função que sofreu transformações depende desse parâmetro que multiplica o x. E nesses casos, turma, como é que eu vou calcular o período? Tiago, mas tu não falou que o período da função seno é 2π e da cosseno é 2π? Sim, mas quando tem transformações muda. E a formulinha vai ser essa aqui, ó. O período vai ser igual a 2π sobre o módulo do parâmetro c, desse cara que multiplica o x. Como ele fica embaixo, ó, tem que ser inversamente proporcional. Quanto maior ele for, menor é o período. Tiago, mas como é que eu vejo isso? Turma, se eu multiplico, por exemplo, por 5, esse tamanho aqui, ó, ele vai reduzir pela quinta parte. É como se eu diminuísse ele a quinta parte. Se eu dividisse por 5, é multiplicar isso aqui por 5. Ou seja, o período é fazer ele ficar mais comprido ou mais curto, tá? Amplitude é na vertical, período na horizontal. E por último, eu tenho este parâmetro. Turma, este parâmetro, quando eu somo um número ao x, o meu gráfico ou vai para a esquerda ou vai para a direita. Quando ele for para a esquerda, é porque eu somei. Quando ele for para a direita, é porque eu subtraí um valor. Beleza? Então tá aí, turma. Se você domina essas transformações, você não erra nenhuma questão que aparecer no Enem e nem em qualquer vestibular. Agora, quando eu falar de máximo ou de mínimo, turma, eu sei que no máximo a função seno e a cosseno atinge 1. No mínimo a função seno atinge -1, a função cosseno também. Mas a função com a transformação vai depender de quê? Deste sinal bem aqui, ó. Se aqui for mais, é um comportamento, tá? Se aqui, eu vou até mudar aqui, ó. Se aqui for menos, se aqui for negativo, ó, aqui é um outro comportamento. Então eu quero que você entenda as duas situações, ó.
Se aqui for positivo, né, se esse cara que multiplica o seno ou o cosseno for positivo, essa função ela vai ser máxima quando o seno atingir o máximo. E qual é o máximo do seno? 1. Quando o seno for igual a 1. Agora, essa mesma função, ela vai ser mínima quando o seno atingir o valor mínimo. E qual é o valor mínimo? 1. Opa, menos 1. Esse é o mínimo da função seno e cosseno. Então, olha só, aqui segue o padrão. A função vai ser máxima quando o valor for máximo. A função vai ser mínima quando o valor for mínimo. Agora, se esse número que multiplica o seno for negativo, inverte. Por que que inverte? Olha só, se eu pegar aqui, ó, por exemplo, o seno, e pegar o mínimo dele, que é menos 1, olha o que vai acontecer. Na hora que eu fizer menos 1 vezes menos, dá mais. E aí vai ficar A mais o resultado B. Então, quando eu somo, vai ficar maior. Então, nesse caso, turma, quando aqui for mínimo, aqui vai ser máximo. Então, aqui a coisa inverteu. Da mesma forma, turma, se esse seno for o mínimo, ou melhor, o máximo, né? Se ele for o máximo, se ele for 1, aqui, ó, vai ser o quê? O mínimo. Por quê? Ora, se aqui for 1, vai ficar B vezes 1, dá B. Aí eu vou ter A menos B. Se eu tenho A e tiro B, o valor diminui. Então, ele vai ser menor. Então, grava isso aqui, ó. Se aqui for positivo, o 1 leva ao máximo. O menos 1 leva ao mínimo. Normal. O máximo ao máximo, o mínimo ao mínimo. Agora, se aqui for negativo, é o contrário, ó. O menos 1 leva ao máximo. O mínimo leva ao máximo. O mais 1, o máximo leva ao mínimo. Grava isso para não errar. Então, vem para cá agora para o nosso exemplo. Está aqui uma função trigonométrica. E, turma, eu quero fazer o gráfico. A maioria das questões pede para você marcar a opção no gráfico ou ver o gráfico e dizer qual é a função. Vai depender da questão. Por exemplo, 2021 no Enem, caiu uma questão que te dava o gráfico para você dizer qual era a função. A gente vai fazer o contrário aqui, ó. Primeira coisa, turma. Vamos logo no valor máximo e valor mínimo. Vamos para cá, ó. Aqui não é mais? Quando é mais, o valor vai ser máximo quando o seno for máximo. Então, vamos aqui, ó. Se o seno for o máximo, esse seno vai ser 1. Se esse seno for 1, 2 vezes 1 dá 2. Mais 3 dá 5. Então, eu já sei que o valor máximo vai ser 5. Beleza. Agora, vamos no mínimo. Como aqui é mais, ó, o mínimo do seno é menos 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Mais 3 vai dar 1. Então, o meu valor mínimo é 1. Beleza. Outra coisa, turma. A função seno e a função cosseno, ó, na verdade a função seno, porque ali é seno, começa no 0. Esse ponto só sai daqui se você adicionar algum número. Qual é o parâmetro que faz subir e descer, ó, para cima e para baixo? É este cara. Turma, era para estar bem aqui no 0. Era para estar bem aqui no 0, ó. Só que eu somei 3 unidades. Se eu somei 3 unidades, vai lá para o 3, ó. Então, a minha função começa bem aqui no 3, ó. Beleza? Eu já posso até, se eu quiser, fazer um desenhinho. Por quê, turma? Este cara aqui, ó, quando ele não aparece, a função começa no 0. Quando ele aparece, a função começa nele, ó. Então, vai começar no 3. Então, eu já sei que no máximo chega até 5 e no mínimo até 1. Então, a minha função ela vai ficar assim, ó. Deixa eu tracejar aqui, ó. Ela vai ficar mais ou menos assim, ó. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Ela vai lá no máximo no 5, ela desce e vai aqui e sobe de novo. Pronto. Então, a minha função vai ficar mais ou menos desse jeito aqui, ó. Porque eu sei que ela vai no máximo lá no 5, no mínimo no 1 e saiu do 0 para o 3. Porque se eu não tiver o A, ele começa no 0. Se eu botar 3, vai para o 3. Beleza. Qual é o período dessa função? Ora, houve transformação. Então, como é que eu faço para descobrir o período? Uso a formulinha. O período é igual a 2π dividido pelo módulo do parâmetro C, que é o cara que multiplica x. E quem é que está multiplicando x aqui, ó? 2/3.
Então, eu vou dividir por 2/3. Eu vou cancelar aqui, ó, simplificar 2 com 2. Esse 3 sobe multiplicando. Logo, eu vou ter o quê? Um período igual a 3π. 3π. Então, tá aqui, ó. Esse é o meu período. Pronto. E o que quer dizer isso, turma? Que esse pontinho aqui, ó, lá do final, ele vem até aqui, ó. Até o 3π. Pronto. Aí, turma, ficou muito fácil. Por quê? Como eu sei que ela dá uma ondinha no meio, ela quebra de novo, ó. Esse cara bem aqui, ó. Ele é a metade de 3π. Quem é este cara? A metade de 3π é 3π sobre 2. Outra coisa. Se eu quiser agora saber quem é este cara aqui, ó, no valor máximo, aí é simples. Se eu quiser, é só pegar esse cara aqui, ó, daqui para cá e dividir por 2. Então, se eu pegar esse cara e dividir por 2, aqui vai dar 3π sobre 4. Se eu dividir por 2. E eu sei que cada pedacinho desse aqui, ó, é igual. Então, esse aqui, ó, ele é 3π sobre 4, aí aqui mais 3π sobre 4 e mais 3π sobre 4. Então, na hora que eu somar aqui, ó, mais 3π sobre 4, aqui vai ser quanto? Fazendo essa continha, somando esses dois aqui, ó. Aqui ficaria 6π sobre 4, daria 9π sobre 4. Perfeito. Então, tá aí o gráfico da minha função a partir da função, sem ter praticamente nada. Então, qual foi o passo a passo? Calculo o máximo e o mínimo. Vejo qual foi o valor que somou. Se a função é seno, começa no 0. Somou 3, foi para o 3. Se a função é cosseno, começa no 1. Somou 3, vai para o 4. Tá? Aí, o período é só usar a formulinha. 2π dividido pelo valor que multiplica x. Encontrei o período, pronto. No meio vai ser a metade. Entre 0 e essa metade é a metade da metade. E aí, esse valorzinho é só você ir somando que você vai encontrando cada ponto desse aqui. Beleza? Então, galera, espero que vocês tenham aí aproveitado ao máximo essa revisão de função seno e cosseno. Aproveitem, tá? Não esqueça de deixar esse joinha para me ajudar, de inscrever no canal. Coloca aí nos comentários qual é o próximo conteúdo que você quer ver por aqui, beleza? Um beijão para vocês, forte abraço, até a próxima. Valeu e fui!